32. Amém? E eu queria falar com os irmãos dessa passagem aqui, 32, quando, verso 4, irmãos, esse capítulo 32 dá para fazer muitas mensagens de Gênesis, mas essa aqui também é muito interessante. Em Gênesis 32, verso 4, diz assim: e ordenou-lhes dizendo, assim direis, Jacó, né, dizendo para os seus mensageiros, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, Esaú, para que ache graças em teus olhos. Queridos irmãos, somente até aí. Nós sabemos, meus amados, que Jacó e Esaú, eles eram irmãos, e nós sabemos também que Isaac deu a bênção para Jacó. Jacó conseguiu a primogenitura de Esaú e também conseguiu a bênção. Nós sabemos, meus amados, que Jacó, ele tinha recebido de Isaac a promessa de que ele, sendo mais novo, seria senhor sobre Esaú. E Esaú, sendo ele mais velho, seria servo de Jacó. Mas Jacó aqui, meus irmãos, nessa passagem, ele fala para Esaú como Esaú sendo o senhor dele. E ele diz que é servo de Esaú aqui no verso. Mas Isaac tinha falado que ele é senhor sobre Esaú. Mas ele aqui se coloca como servo de Esaú. E nós vemos, meus irmãos, que no capítulo 32, no capítulo 33, Jacó chama Esaú 8 vezes de senhor. Depois você vai verificar, meus irmãos, que da descendência de Esaú vão sair 8 gerações de reis antes do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Porque Jacó chamou Esaú 8 vezes como Senhor. E Jacó fez certo. Jacó se humilhou. E essa passagem de Jacó, irmão, é interessante. Porque, meus irmãos, eu não sei se aqui vai sair, pode ser que saia, mas você sabe que eu já expliquei para os irmãos que a palavra servo ou escravo, principalmente escravo, é Eved. Amém? Eved é escravo. E Esaú era chamado de Edom. Amém? Então, essa história, irmão, de Jacó ser servo de Esaú, ou seja, ser um Eved Edom, foi uma coisa que maravilhou tanto um varão lá na frente, na época do rei Davi, que ele recebeu o nome de Obed-Edom. Na tradução em português está Obed-Edom, mas na verdade é Eved-Edom, porque ele viu o exemplo de Jacó. Viu, você vê, irmãos, que o exemplo de Jacó, o testemunho de Jacó, muito mais vale, meus irmãos, as pessoas observarem muitas vezes a sua conduta, a sua maneira de servir o eterno, santo, sóbrio, do que milhões de palavras. E ali, o tratamento, maneira correta como Jacó se portou nesse episódio com Esaú, meus irmãos, nós vemos que Jacó, ele se foi tão bem verificado esse testemunho
que lá, meus irmãos, na época do rei Davi, meus irmãos, teve um homem chamado Obed-edom. E nós vamos ver agora, então, em 2 Samuel, aleluia, você vê, meus irmãos, a importância do bom exemplo, né, meus irmãos? Porque isso que a gente vê, irmãos, exatamente quando ninguém está vendo, o eterno está vendo. Glória a Deus. Segundo Samuel, o caso do presbítero, o testemunho que ele deu, ele está lá, mas o eterno está vendo o testemunho dele. Segundo Samuel 6, no verso 1, diz assim: e tornou Davi a ajuntar os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Eterno dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Irmãos, eu já falei para os irmãos que muita gente fala que tudo é anjo. Tem anjo, os anjos de Deus é uma classe dos seres celestiais. Querubim não é anjo, querubim é querubim. Anjo, é aquele ser celestial do exército de Deus que leva uma mensagem. Esse é um anjo. Um querub ou um querubim, que quando tem mais de um é querubim, ou querubim são chamados de seres protetores. Aleluia. Então, o Eterno se assenta no meio dos querubins. E no verso 3 diz assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles estavam guiando o carro. Puseram a arca no carro. O Eterno não mandou botar a arca no carro, mas eles botaram a arca no carro. Lá na Torá, o Eterno mandou que a arca seria levada pelos levitas e pelos sacerdotes. Mas ali, meu amado, os filhos de Abinadab pode ter até sido que os levitas botaram no carro, mas ali eles estavam conduzindo, levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa, vocês vejam, meus irmãos, a arca estava lá com os filisteus. Depois foi para Abinadab. E ali ele tinha que se transferir para Jerusalém. Davi estava feliz, vamos transferir a arca para Jerusalém. E ali, Davi, toda a casa de Israel, festejavam perante o Eterno com toda a sorte de instrumentos, de pau, de paia, com também harpas e com saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. A arca ia cair. E Uzá pegou na arca, sem ter autorização da Torá para pegar. E aquela festa se transformou num velório agora. No verso 7. Então a ira do Eterno se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então você vê, meus irmãos, estavam aquela festejo, aquela alegria, e o Eterno está avisando isso, que cada um de nós deve adorá-lo da maneira correta. Existe a maneira que o Eterno se agrada para ser chegado. Não é de qualquer maneira. O Eterno ali disse: eles não atentaram para me adorar do jeito que eu falei. Pensou que era de qualquer maneira. A arca ia cair, Uzá não tinha autorização para meter a mão na arca. Meteu a mão, morreu. Olha, meus irmãos,
Olha que exemplo. Agora nós vamos chegar daqui a pouco agora na Paraxá. E Davi se contristou. Isso, meus irmãos, hoje o Eterno não mata, mas depois que a pessoa parte daqui, vai para a morte eterna. Não adianta, que de Deus ninguém zomba. Amém? E Davi se contristou, porque o Eterno abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Eterno. Isso era uma grande virtude em Davi. Davi era um varão temente ao Eterno. E disse: como virá a minha arca do Eterno? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Eterno, a cidade de Davi, mas Davi a fez chegar à serva de Eved-Edom. Aqui está Obed, porque traduziram para o português. Eved-Edom, o giteu. Irmãos, existia, meus irmãos, uma área, né, que era próximo, que pensam que esse Eved era filisteu, mas ele não era, ele era levita. E ele foi, e Davi colocou a arca do Eterno na casa dele, e porque o Obed-Edom era levita, amém? E aí estaria dentro, não está dentro do que a Torá manda. E ali diz que ficou a arca do Eterno na casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Eterno a Obed-Edom e a toda a sua casa. Louvado seja Deus. Então, avisaram a Davi, porque Davi pensou, olha, o Eterno está irado, vamos deixar lá na casa do levita. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Eterno a casa de Eved-Edom. E por que ele deram, irmão, você vê que essa família botou Eved-Edom exatamente por aquela paraxá, irmão. Pela paraxá Vaeshlar, que a gente está examinando nesse Shabat. Porque provavelmente aquela família de Eved-Edom viu que Jacó se colocou como Eved-Edom, como um servo de Esaú. E Esaú era chamado de Edom. E servo é Eved. Servo é Eved, Esaú é Edom. Então, aquela família falou, o testemunho de Jacó mexeu com aquela família de Levita botou o nome daquela família de Obed, de Eved-Edom. Ou seja, aquele que governa, seja o que serve. Glória a Deus. Então, o Eterno abençoou a casa de Eved-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Eved-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E eu queria chamar a atenção aqui também, em 1 Crônicas, que fala desse episódio também. 1 Crônica está em 2 Samuel, mas também está no livro de primeiro livro das Crônicas. Né? Ali, meu amado, no capítulo 13, né, a mesma coisa aconteceu, né? Você vai ver, amém? Aleluia, né? Aqui, e chegando a ira de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os dois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Eterno contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Amém? E depois ele entregou aqui Davi no verso 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Eved-Edom, 3 meses em sua casa. E o Eterno abençoou a casa de Eved-Edom e tudo quanto tinha. Louvado seja Deus. Irmãos, você observa como que o Eterno, ele abençoou aquela casa, abençoou Eved-Edom, não é verdade? E agora você vai ver aqui no verso 13, no capítulo 15, de primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, aleluia, que louvado seja Deus. Davi aí vai levar a arca da casa de Eved-Edom. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque
porque o Eterno os escolheu para levar a arca de Deus para o servirem eternamente. E aí sim, ele pegou de Obed-Edom e levou para Jerusalém. Você observa, meus irmãos, que a palavra de Deus é para ser obedecida. A gente, quando se aproxima de Deus, tem que ter humilhação. Primeiro, eu já falei, a gente tem que se aproximar se prostrando. A gente tem que se humilhar. A gente, porque é exatamente quando a gente está só com Deus, é onde Deus está vendo mais a gente. Onde a gente está sozinho. Quando a gente não está na igreja. Quando a gente está só. É onde Deus está analisando a gente. E é onde Satanás também está analisando. Porque o diabo também analisa. Ele fica ao derredor. Os anjos ficam ao redor, mas o diabo fica ao derredor. E o diabo fica falando ali, ó, está fazendo a minha vontade. É meu, é minha. Porque exatamente, meus irmãos, você não pensa que o momento que ele está mais observando é ali. Vê só o que aquela mulher falou hoje de manhã. Os cristãos estão nem aí para Cristo. Estão nem aí, irmão. Não tem reverência pelo Yeshua, não tem reverência pela palavra de Deus. E o diabo fala exatamente isso para o Eterno, acusando os irmãos que não têm reverência pelas coisas. Ali Davi temeu a Deus. Temeu a Deus. Aleluia. E disse, os levitas é que vão levar a arca de Deus. Aleluia. Agora, essa questão do Obed-Edom, que Jacó se colocou como servo de Esaú, e Yeshua traz para nós em Lucas 22. Aleluia. Lucas, no capítulo de número 22, meus amados, aqui Yeshua ele fala claramente, aleluia, no verso 24, e houve também entre eles contenda, entre os discípulos, sobre qual deles parecia ser o maior. E Yeshua lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. Obed-Edom. E quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, meus amados, você vê que aquele exemplo de Jacó, que foi um espelho para gerações de israelitas, como foi o caso de Obed-Edom, e Yeshua traz aqui no ensino de Lucas. E ele diz assim, o maior entre vós seja como o menor. No reino de Yeshua, meus irmãos, para a gente chegar lá e ser grande, tem que se colocar como menor. E quem governa como quem serve. E não se servir do menor, não se servir da ovelha, não tosquear a ovelha, mas antes servir ao louvado. Nós estamos aqui para servir. Aleluia. Nós estamos aqui para servir. Cada um, cada um de nós tem que servir. Quando você se mostra uma pessoa de Yeshua, de Deus, e é uma pessoa que se prontifica a servir por causa que Deus está na tua vida, você está cumprindo essa palavra de Yeshua, Obed-Edom, servo de Edom, servo do o menor. Aquele que quer ser maior, seja como o menor. Foi o que Jacó fez.
E é o que Yeshua está dizendo como é no reino de Deus. E eu queria dizer para os irmãos também, amém, ali, irmão, na Parashá, no capítulo 32, amém, capítulo 32, teve um momento que Jacó ficou sozinho. Aleluia. É que, né, quando Jacó, irmãos, viu que vinha Esaú, mandou seus servos, ele botou toda a sua família separada em dois bandos, mas cruzando o val de Jabó. E ali já era noite. E naquele momento Jacó ficou só. Aqui no verso 24, Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Amém? Até que a alva subiu. Então, meus irmãos, a palavra aqui no hebraico para homem é ish. É ish. Essa palavra, né, ela é Yud, Shem e Re, que o valor numérico dessa palavra é 311. Mas vendo aqui o verso 25, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, aquele homem tocou na juntura da coxa de Jacó e deslocou sua juntura. Mas Jacó disse: deixa-me ir, porque já. Aí o homem disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Você observa Jacó, irmão, e a sua mão. Quando Jacó nasceu, ele estava com a mão segurando Esaú. Os gêmeos, hein? Segurou Esaú. Como quem diz: eu não vou te largar enquanto eu não pegar a tua bênção. Agora ele segura esse homem e diz: eu não vou te largar enquanto não pegar essa bênção. E disse-lhe Jacó, e o homem disse para Jacó: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então aquele homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui, meus irmãos, nesse momento, no Val de Jaboque, é onde nasce verdadeiramente o povo de Israel. Porque nesse momento é que é citado Israel pela primeira vez. Jacó, que deu origem ao povo de Israel, esse homem muda o nome dele para Israel. Muita gente, meus irmãos, né, pergunta quem é esse homem. Tem gente até que fala que é Yeshua, mas muito provável que não tenha sido Yeshua, meus irmãos. Eu digo para os irmãos por quê, né? Porque Yeshua não ia ficar nessa peleja com Jacó e por outros motivos, pela interpretação sua, de que não dá o tempo para eu mostrar para os irmãos aqui. Mas, se você fizer o valor numérico de Ish, dá 311. E tem um nome na Bíblia que o valor numérico também dá 311. E é o nome Resh Fe Al e Lamed, que é Rafael, né? Rafael é um mensageiro, um anjo de Deus, um dos 7 mais poderosos. E, por incrível que pareça, meus irmãos, nessa passagem exatamente aqui do Val de Jabó, se você botar aquele espaçamento da Torá de 20, aparece exatamente o nome de Rafael. É uma coisa extraordinária. Então, por muito, quase 99,9% que foi o anjo Rafael que lutou contra Jacó. Contra não, com Jacó, né? Assim, medindo forças com Jacó. Né? Não feriu Jacó. Se fosse um anjo, acabava com Jacó. Mas não foi esse o objetivo. Mas você, depois, meus irmãos, quem já leu o livro de Enoque, você vai ver lá os arcanjos, né? E também em outras literaturas, os 7 arcanjos que assistem diante de Deus. Os 7 arcanjos, que é Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, amém? Fanuel,
são 7, e são esses 7 arcanjos que também são aqueles, eles vão ser os 7 anjos que vão atuar na grande tribulação, derramando as taças da ira. Isso aí eu mostro depois em outro momento para os irmãos. Amém? E esse arcanjo Rafael, ele estava como um enviado de Deus para mostrar. Depois eu vou mostrar para os irmãos qual a função de cada arcanjo desse em cada ser humano do mundo. Também está no livro de Enoque. Amém? Mas ali Jacó prevaleceu e recebeu a bênção, né? Então eu queria dizer para os irmãos a mensagem dessa paraxá, irmãos, são muitas mensagens, meu Deus. Nós tivemos capítulo 13 de Yeshua, as parábolas, né? Coisa linda, meus irmãos. Vou deixar só um versículo, porque é tanta coisa maravilhosa que tem nessa paraxá que a gente fica assim, meu Deus do céu. E eu queria que está, meus irmãos, em Mateus 13, glórias a Deus, porque Mateus 13 é todo profundo, meus irmãos. Meu Deus do céu, é muito sério, dá muita mensagem. Até quarta-feira pode dar mensagem, porque é muita coisa linda que tem aqui. Aqui eu queria dizer para os irmãos, olha só o que Yeshua fala aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui, meus irmãos. Aleluia. Quer ver a parte que ele fala do escriba? Aqui, verso 52. Olha o que Yeshua fala. Depois de falar essa parábola aqui, irmão, né, explicando a coisa daqueles que vão ser condenados na fornalha de fogo, ranger de dentes, e Yeshua ele fala aqui no que vai ser horrível, né, meus irmãos? A pessoa desobedeceu o Torá, vai para o lago de fogo. Está aqui dizendo no versículo 50. Agora no verso 52, olha o que Yeshua diz assim. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do tesouro coisas novas e velhas. O que são as coisas velhas? Torá, velha por causa do tempo, mas ela nunca envelhece. E coisas novas é o Machia interpretando a Torá. Então, Torá, coisas velhas, coisas novas, as palavras de Yeshua, isso diz Yeshua, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, né? Para você, meu irmão, saber como é que entra no reino dos céus, você tem que tirar do seu tesouro Torá e as palavras de Yeshua. Louvado seja, queridos, que a palavra de Adonai fale ao teu coração. Amém?